Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito no nosso canal, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like que é muito importante para nós aqui na plataforma, confira a sua inscrição, porque às vezes, a sua inscrição pode ter sido retirada. Então não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like que é muito importante para nós. Pessoal, nós temos aí uma situação complicada que está acontecendo, né? A fritura do presidente da Petrobras. Então nós vemos que o governo do presidente Lula está a cozinhar pratos, né? No banho-maria, né? Está a cozinhar ele no azeite. É uma situação muito complicada para o presidente da Petrobras, né? E quando se analisa o currículo dele, é um currículo invejável dentro desse setor. E assim, nós não podemos esquecer que no passado, por essas intervenções do governo do PT na Petrobras, é que nós tivemos aí a prisão do então presidente Lula hoje, né, que na época foi preso, passou quase 2 anos na cadeia, né, uma situação constrangedora para o PT. Surgiu todos aqueles escândalos de que o PT tinha roubado a Petrobras, tinha feito todo aquele transtorno ali com a petrolífera, né? E é claro que a gente tem que entender que quando se estuda a história, né, a história você estuda para não errar novamente no futuro. E parece que essa tese aí para o governo do PT não surte efeito, não surte efeito. E volta novamente a mexer na Petrobras, a mexer com aquilo que está funcionando, né? E aí nós vamos ver até onde essa situação ela vai durar. Porque eu acho que o presidente ele passou por dissabores no passado e acredito que não precisava mexer na Petrobras. Está dando certo? Está, então não tem que mexer com aquilo que está dando certo, né? Então vamos lá, pessoal. Tem umas coisas aqui para a gente entender, né? Saiu aqui essa reportagem na Folha de São Paulo, que é uma reportagem eu vejo como muito importante, é quando diz aqui, Lula recebe Haddad no Planalto e a situação da Petrobras segue indefinida. Encontro durou cerca de 40 minutos, parte do entorno do presidente defende a permanência de Prats, né? Porque pegou a Petrobras, conseguiu fazer uma redução nos preços dos combustíveis, agradou a sociedade, agradou o caminhoneiro, agradou a sociedade como um modo geral. E uma disputa interna aí por poder, eu acho um absurdo que ele seja retirado do poder. Vamos lá, então. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ainda não definiu que fará sobre o comando da Petrobras, diz auxiliares do mandatário. Enquanto isso, Jean Paul Prats ganha tempo na tentativa de permanecer no cargo. Então espero que o presidente Lula ele tenha um bom senso nessa questão de analisar, porque ele perdeu aquele outro que ficou ali com eles no Ministério da Justiça e agora está perdendo esse outro grande administrador aí. Então, quer dizer, esperamos que Lula ele tenha bom senso acerca dessas coisas aí, porque senão vai dar buchicho grande no mercado, né? Nesta segunda-feira, Lula se reuniu com o ministro Fernando Haddad da Fazenda, em meio à crise da petroleira, né? O encontro estava previsto na agência oficial cerca de 40 minutos, né? Segundo a SECOM, secretária de Comunicação. As discussões continuam. Colaboradores de Lula dizem que o presidente ainda terá conversa antes de bater o martelo sobre a situação de Prats. Pesa a decisão no impacto da substituição que teria no mercado. Seria extremamente desastroso. A Petrobras está indo de vento em polpa. Uma mexida nessa altura do campeonato é muito ruim. É ruim para o governo Lula, é ruim para a petrolífera, é ruim para os acionistas, é ruim para os consumidores. Então tem que ser uma decisão
muito acertada. E eu acho que a decisão acertada é não mexer no que está dando certo. Não mexer no que está dando certo. Não deve mexer. O presidente, ele deve olhar para o passado, ver como que o PT sofreu com as acusações no passado sobre a Petrobras. Então, agora que as coisas estão certas, deixa as coisas funcionarem como estão funcionando. Uma ingerência do governo, isso não seria muito bem-vinda, não é muito bem-vindo nesse momento. O presidente da Petrobras é um homem íntegro, tem um bom currículo, está fazendo acontecer as coisas, então eu acho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem outras coisas a pensar sobre o Brasil, né? Tem outras coisas a fazer. Deixa a Petrobras, que está funcionando legal, muito bem. Então, não esqueça, não esqueça, não esqueça que isso é uma armadilha. Isso pode ser uma armadilha lá no futuro. Então, presidente, tem outras coisas que nós precisamos aí no país. Deixa a Petrobras, que ela está funcionando muito bem. E uma outra reportagem aqui que tá dando pano para manga, né, gente? Essa questão do Musk aí, do Elon Musk, falando aí um embate com Moraes aí, tá muito complicado. Só, gente, o camarada está lá nos Estados Unidos, bilionário. Então, ou seja, a empresa dele veio para o Brasil, veio, então ela tem que se submeter às regras de mercado aqui do Brasil, se submeter às leis brasileiras. Então não adianta ele de lá atacar aqui as nossas instituições. Embate entre Moraes e Musk reacende a possibilidade de julgamento pelo Supremo sobre responsabilidades das redes sociais. O ministro Dias Toffoli estuda liberar o processo que precisa ser incluído na pauta de Barroso. Então, quer dizer, é uma situação aí complicada, porque nós estamos vendo aí a mídia voltada a essa fala desse homem como se realmente tudo isso aí tivesse acontecendo no Brasil. As ameaças de descumprimento de decisões do Supremo Tribunal por parte do dono do X, o antigo Twitter, Elon Musk, pode fazer com que a corte julgue em breve duas ações que tratam de regras no marco civil da internet sobre a responsabilidade das redes sociais pelo conteúdo publicado na plataforma. Então nós vemos que esse senhor, ele já está aí com dores de cabeça lá na União Europeia. E a União Europeia foi para cima dele porque o X é a rede que mais transmite desinformação às pessoas. Né? Ela está a serviço da desinformação, não a informação. Então, provavelmente, multas bem pesadas devem cair sobre essa rede, né? Lá na Europa, e não será diferente aqui no Brasil a responsabilização criminal, né, das atitudes que esse X possa estar aí a fazer. Qualquer coisa, gente, que desobedeça às regras aqui no Brasil, as leis impostas, é crime. Não tem como a gente correr disso, né? Ele não vai fazer isso lá nos Estados Unidos. Quer dizer, por que ele não faz isso lá na China? Por que ele não faz isso na Arábia Saudita? Por quê? Ele deveria fazer lá. São dois regimes ditatoriais que lá realmente não tem liberdade nenhuma de expressão, lá não tem liberdade de você falar o que precisa ser falado. A Arábia Saudita é punido, é morto, é preso. É a mesma coisa que vai acontecer na China. Aqui não. Aqui as pessoas estão indo para as ruas, estão manifestando, as pessoas podem dar suas opiniões. Nós não estamos aqui sobre uma ditadura. Agora, eu gostaria de ver o X falando sobre a ditadura da Arábia Saudita, falando sobre a ditadura, por exemplo, da China, né? A ditadura do Kim Jong-un lá na Coreia do Norte. Isso aí eu não estou vendo ele fazer, né? Não, aliás, não tem coragem para fazer. Se tivesse coragem, o faria, né? Nós estamos vendo fazer essas coisas aqui no Brasil, falando que aqui vive... Não, aqui nós não vivemos sob ditadura nenhuma. Aqui se respeita o direito de cada um
falar, sem ofender, sem denigrir a imagem de ninguém. Então vamos aqui a mais uma reportagem aqui da revista Fórum, que saiu, né? Elon Musk vai ter que recuar, porque o Brasil não é seu quintal, assegura Sérgio Amadeu. Especialista em redes digitais, o sociólogo avalia que, para o bilionário dono do X, a democracia é um entrave ao poder das classes dominantes. Isso é muito complicado, porque, na verdade, esse pessoal, eles estão a fim de tirar a democracia e fazer as coisas ao seu bel prazer, né? O sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, e um dos maiores especialistas em redes digitais do país, avalia que o bilionário Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, deve recuar em suas ameaças a ataques ao judiciário brasileiro. Nos últimos dias, o empresário tem se somado à extrema-direita brasileira na tentativa de desqualificar a justiça do Brasil e vender a ideia de que há uma ditadura judicial no país. Quer dizer, isso aí é o que o grupo da extrema-direita, o grupo de Bolsonaro, anda falando. Gente, nós temos uma ditadura tão forte do judiciário aqui no Brasil que esse povo da extrema-direita sai daqui do Brasil, vai falar mal do Brasil lá nos Estados Unidos. E voltam, né, regressam para o Brasil, estão ali no Congresso e nós não vemos nada de ditadura, esse pessoal ser punido, agora estão indo para a Europa, dizem que vão falar no parlamento, e aí, gente? Cadê essa ditadura? Porque se tivesse uma ditadura, como nós vemos nos demais países, eles nem regressariam para o Brasil. Se regressassem, seriam presos. Então nós vemos que esse argumento de que esse pessoal está vivendo sobre uma ditadura chega a ser uma aberração. Uma aberração, essa é a palavra. Musk provocou o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, e prometeu reativar conta dos extremistas que haviam sido bloqueadas por ordem do magistrado, após recorrentes episódios de divulgação de fake news e discurso de ódio. É muito importante que Alexandre de Moraes não caia nessas bravatas, não caia, né? Não caia nesse jogo do dono do X. É muito importante isso aí, não cair, fazer as coisas como tem que ser feito, né? Isso é mais importante. Aí determina, ninguém vai poder retransmitir e acabou. Não caia nesse jogo, esse jogo baixo. Esses extremistas, alvos do STF, são investigados como membros de milícias digitais no âmbito do inquérito das fake news. É claro que isso aí vai fazer barulho, né? Vai fazer, e não vai dar em nada, porque o X ele vai ter que se submeter às leis aqui do Brasil. Vai ter que se submeter e acabou. Não tem lógica essas coisas continuarem a acontecer. E eu acredito que a mídia está dando muito ibope para essa situação aí, muito ibope. Então não tem que dar ibope, porque daí o camarada ele já é esquecido. Vamos lá. Aqui uma opinião, né? Interessante esse comentário aqui do Flávio, né? Não resolverá o problema, diz Flávio, sobre impeachment de Moraes. Senado afirma que o STF deve se autorregular e defende o arquivamento dos inquéritos das milícias digitais e fake news. É claro que eles vão querer que seja arquivado, porque uma vez arquivado, esse pessoal eles vão sair da mira da justiça, eles não vão correr o risco de serem presos. Por isso que querem um arquivamento, já estão até defendendo que não adianta o impeachment de Moraes. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, disse nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, que um eventual impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não resolveria o problema do Brasil. O filho número 1 do ex-presidente Jair Bolsonaro
Foi questionado em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura se concordava com a declaração de Elon Musk, dono do X, que protagonizou um embate com o ministro nos últimos dias. O senador declarou que o empresário está defendendo a liberdade de expressão, o que não cometeu crime nas publicações. Disse ainda que Moraes tem uma postura exagerada e fora da lei. Pessoal, eu não consigo entender o que é essa liberdade de expressão para a extrema-direita. Me falta entender, porque a liberdade de expressão não é para cometer crime. Liberdade de expressão não é para ter o direito de cometer crime. Denegrir a imagem do outro. A liberdade de expressão não é isso. É o meu direito de poder falar, respeitando as leis vigentes no país. Se eu respeitar as leis vigentes no país, não é crime. Não é crime. Agora, liberdade, essa postura de ter uma liberdade para cometer crime, denegrir as instituições do país, denegrir, né, pessoas. Então, isso aí não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é pedir para que manifestantes invadam prédios públicos, incentivem que pessoas destruam prédios públicos, como foi lá nos Estados Unidos, como foi aqui no Brasil. Isso não é liberdade de expressão. Vemos os políticos brasileiros viajando para os Estados Unidos, vemos eles viajando para a Europa, levando pendrive para todo canto aí, gente. E ninguém foi punido por isso. Agora, é claro que a lei brasileira, o judiciário, o Ministério Público, é claro que vai proteger as instituições, vai proteger o direito de cada brasileiro. Isso sim. Agora, as pessoas estão fazendo. Agora, esse argumento de que o Brasil não tem liberdade de expressão, isso aí é besteira. O bilionário lá, americano, né? Aliás, o bilionário africano, ele está achando que pode chegar e fazer o que quiser aqui no Brasil. Desculpa, mas o Brasil não vai se sujeitar aos seus caprichos. Não vai. Então, liberdade de expressão nós temos aqui no Brasil. Nós temos liberdade de expressão desde que o direito seja respeitado. Uma outra fala aqui interessante saiu aqui no Infomoney, né? Qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição, diz Supremo Tribunal Federal sobre X. Em nota oficial, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, não cita o nome do bilionário Elon Musk, mas manifesta apoio a Alexandre de Moraes. Então tá aí. Então não tem como a gente discutir algo diferente. Vai ter que se submeter à Constituição. Em meio à polêmica travada nas redes sociais entre o dono do X, o antigo Twitter, e o bilionário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, divulgou nota no início da tarde desta segunda-feira em apoio ao seu colega de tribunal. Então, gente, o Brasil ele tem uma Constituição, ela tem que ser respeitada, tem um Ministério Público Federal atuante, uma Suprema Corte também atuante aí. E é claro que qualquer provocação externa não vai nos afetar. Não vai nos afetar porque os guardiões da Constituição, Ministério Público, a legislação brasileira não permite essas intervenções externas, né? Aqui dentro do nosso país. E qualquer empresa, como disse o ministro, que vier para o Brasil, ela vai ter que se sujeitar, então, à Constituição brasileira. Pessoal, chegamos aqui
né, a esse embate. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que ficou com a gente até o final aqui. Peço a você, não deixou o seu like lá no começo, deixe o seu like agora no final, porque isso é muito importante para nós. Não esqueça, pessoal, de deixar o seu like, tudo bem? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.